Rodrigues, o repórter, de volta aqui nos estúdios da Rádio Difusora de Mossoró, o canhão da informação. Há 75 anos, simplesmente a fala do povo. Daqui a pouquinho nos estúdios, acerto, conversando com o Carlão, aqui no Carlão Rodrigues, o repórter. O Joseph, deixa eu ver aqui, Joseph Charles, certo? Ele que é funcionário público aqui, lotado na Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Ele é escritor e pesquisador com 2 livros, viu? Na área do estudo do esoterismo judaico, focado aí nos textos do Antigo Testamento. Olha, é interessante, viu? Ele lançou aí 2 livros para quem gosta de leitura, para quem gosta, tá certo? Nessa área aqui é o Joseph Charles, daqui a pouquinho, conversando com o Carlão dos seus lançamentos dos livros aí, do seu acompanhamento, certo? Ele é bom, ele é espetacular. Daqui a pouquinho, Joseph Charles, certo? Escritor e também pesquisador. Já conversando com o Carlão Rodrigues, o repórter. Deixa eu ver aqui que hora é, 9h50, 9 horas e 50 minutos, aqui já nos estúdios, tá bom? 2 potências, né? O Joseph Charles, que é o nosso entrevistado de hoje, tá bom aqui? Ele que é, certo, escritor e pesquisador, já com 2 livros na área do estudo do esoterismo judaico, também focado nos textos do Antigo Testamento. Ele é bom, ele é espetacular, vai conversar com o Carlão. Você que gosta dessa área, de ler um livro, de acompanhar, é o momento ideal para você acompanhar o Carlão agora através do nosso programa. E também aqui nos estúdios o nosso psicólogo, o Walter Alencar do Couto. Primeiro quero ver aqui o bom dia do Joseph Charles aqui em nosso programa. O microfone certo. Joseph, antes de tudo, Carlão agradece, tá certo, o carinho aí para com o nosso programa, a nossa produção. E a sua vinda aos estúdios da Rádio Difusora de Mossoró. Bom dia, Joseph. Bom dia, Carlão. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora, do seu programa, né? O Glauco, meu amigo Glauco aqui, de décadas, né, Glauco? Faz muito tempo que a gente se conhece. Eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui podendo explanar sobre os meus trabalhos. Para mim é um prazer enorme, né? E a gente vai conversando aí com o passar dos minutos, né, do seu programa, e a gente vai expondo tudo que for necessário, né, para mostrar e apresentar esse meu trabalho para a galera. Que é belíssimo, né? Eu não acompanho, eu gosto de leituras, mas eu não acompanho assim, um belíssimo trabalho seu, claro, mas você deve ter seus fãs, claro, que acompanham também, né? Já com 2 livros lançados, né? Belíssimos livros, você me mostrou aí, tranquilo. E Walter Alencar do Couto veio para cá bater esteira com a gente. Walter Alencar, nosso psicólogo. Bom dia, campeão. Bom dia, Carlão, Carlos Rodrigues, bom dia, Jorge Witt, Joseph Charles, que é esse entrevistado de hoje, né? Esse escritor moçoroense que já vem na labuta de muitos anos e resolve mostrar ao público, não é, esses seus trabalhos. Charles já recebeu, Carlão, muito convite, inclusive das instituições culturais, para fazer parte, mas é aquela história, tudo tem seu tempo, né, Charles? Com certeza. E aí ele está usando agora essa parte da mídia, começando pelo seu programa, que a gente sabe que tem audiência fechada, além fronteiras da comunicação, não é? Aqui na Rádio Difusora de Mossoró. E Charles é essa pessoa que é pacato, é na dele, mas escreve muito bem. É verdade. E ele, inclusive, faz parte do nosso grupo aí, né? A amizade vai. Né? Isso, vai. É verdade. É o líder da equipe, da líder do bom sentido, assim, do grupo maravilhoso. E eu não sabia que você estaria no grupo. É muita coincidência, Joseph. Então, vamos aqui para a primeira pergunta, né? Para você aí, você que está em casa, tá certo? A gente vai conversar agora com o Joseph Charles, ele que é o escritor e compositor, escritor. E também pesquisador, tá certo, nessas condições. Agora, digamos, pergunta-me assim, o José, esses seus trabalhos aqui entram em confronto aí com as religiões cristã e a judaica ou não? Eu poderia até acrescentar aí a religião islâmica, né? Ao meu ver, não, certo? Por quê? Porque o que eu faço é apenas uma análise dos textos judaicos, dos textos do Antigo Testamento, que é da cultura judaica, né? Apesar de que os cristãos, eles cristianizam muito os textos, mas na verdade eles não tratam de Cristo, né? Eles tratam do que
aquele povo, né, que foi considerado os precursores do judaísmo, né, as experiências que eles passaram com o ser divino, né, que eles trataram como divino. Então, eu não acredito que entre em confronto, não. Apesar de que, para os fundamentalistas, né, da fé cristã, da fé islâmica e da fé judaica, apesar de que eles possam ver de alguma forma algo que eles possam considerar ofensivo, mas não é esse o objetivo, né? O meu trabalho é apenas uma análise dos textos, né, com a visão judaica esotérica. Por que eu fui para esse lado? Porque quando eu comecei a estudar, eu percebi que a cristianização dos textos judaicos estava incorreta. Então ela teria que ter outra visão, teria que ter outro foco. E a mais lógica seria ver o que é que os judeus pensam sobre aqueles textos, né? Então, me aprofundando nisso, eu fui vendo que era outra vertente, totalmente diferente, né, do que os cristãos estão acostumados a apresentar e do que os islâmicos também com a sua vertente, né? É verdade. Tá abrindo aqui a pergunta. Agora, você é natural de Mossoró, Joseph? Sou sim, sou daqui. De Nagema. A minha família toda é de Natal, daquela região ali, Sei. Parnamirim, Monte Alegre, né? Mas eu nasci, me criei aqui, nunca quis sair. Tomei da água daqui e pronto, né? E Que Charles bom. tem um detalhe interessante. Pois não, Walter. Que Charles, ele foi aluno da antiga Exam, Nossa né, da Senhora. Escola Superior de Agricultura de Mossoró, e desenvolveu várias amizades, bons trabalhos. Ele conta até uma história da época dos calouros, né, para descontrair mais. Isso. Porque antigamente a turma pegava o pessoal, hoje não tem mais, hoje Já é acabou, bullying, né? acabou. Mas Raspar antes a o cabeça, pessoal, né, para raspar a cabeça, Era cortar o bem cabelo. estressante. E a turma lá, a gente era conhecido como fera, né? Então, lá quem entra é os fera, né? Então passava pelos aqueles rituais. Agora, o que levou você, Charles, a ir para esse lado, que tem que ter vocação e talento. Se espelhou em quem? Alguém na família? Ou você criou assim digamos, olha, eu acho interessante, eu vou me dedicar a essa profissão. Não foi tanto por acaso, não. Foi de certa forma, né? Eu comecei a Isso. estudar por conta própria, né? Tinha a intenção de fazer um livro Curiosidades da Bíblia, né? Essa era a minha intenção. E isso muito inspirado pelo meu tio Luiz, porque ele sempre me estimulou a estudar, a ler, a pesquisar, né? A ter meu próprio ponto de vista sobre as coisas, a discordar de maneira que possa apresentar, né, lógica e bom senso, e não tão somente por ser do contra, né? Então eu comecei a estudar e queria fazer algo nesse sentido e acabou indo por outros caminhos, né? Pegou outras vertentes, que foi exatamente essa da cultura judaica, né? Hoje, diante da facilidade, você teve acesso, por exemplo, a documentários, a entrevistas, né? Que eu pesquisei muito para saber qual é o pensamento dos judeus a respeito de determinadas passagens, determinados textos, né? Ficou bem mais fácil a minha pesquisa do quando era antes, né? Que eu comecei, quer dizer, esse primeiro livro aqui, que é Os Segredos de Moisés, né? Eu comecei a pesquisar uns 15 anos atrás, né? Há uns 15 anos que eu estou nessa produção, né? E esse daqui é mais recente, esse aqui deve ter uns 7, né? Que foi na sequência desse aqui. Então, quer dizer, há 15 anos atrás a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Da internet, né? As facilidades das redes sociais e tudo. Isso. E isso me ajudou muito nas pesquisas, né? E o restante foi trabalhar mesmo, ler, né? Analisar textos e tudo, ideias, confrontar. Eu entrei em contato com na época, padre agora acho Guimarães. E sondei a respeito do lançamento desse livro aqui, do primeiro, Os Segredos de Moisés, se havia algum conflito, se ele achava que isso ia ser algo considerado herético, né, alguma agressivo para com a fé, e ele leu o livro, né, que é o esboço primordial, e disse que não, disse que eu poderia trabalhar, que ele estava dentro de uma lógica, de um bom senso, que não é para provocar esse sentimento de aversão, né? Se um ou outro tiver, não vai ser pela iniciativa do trabalho, né? Mas sim pela percepção da pessoa. É verdade. Graças a Deus. E quando Charles fala nessa parte aí, Carlão, bem rapidinho, é dizer também que hoje se fala muito nessa inteligência artificial, né? Que a gente sabe, Charles, que na época que você começou a escrever não existia nada disso, né? E a inteligência artificial, o que é? É aquilo que já é pronto, não é? Você bota o algoritmo lá e ele sabe da história do Carlão, assim, como quem prepara um bolo e tal. Não tem a capacidade da criatividade de inventar, né?
Ou seja, a inteligência, aquela inteligência padrão, aquela prática, é que nós sabemos, mas aquela inteligência de você criar, de você produzir, ela não realiza. Então, ao meu ver, eu respeito demais, a gente não pode estar atrasado com o tempo, a gente acompanha, mas o que essa IA faz é o papel de um papagaio. Ele vai colocar pronto o que já conhece. O papagaio você ensina convivência, e ele fica falando. No dia a dia, não é? Claro. Tá certo. Agora, por exemplo, vem auxiliar, por exemplo, essa parte de que é o seu trabalho de radiologia, ou seja, de você ter mapeamento, é importantíssimo. Imagem. Né? Mas essa parte de descoberta, de conhecimento, para que você estimule o seu cérebro a pensar mais, a raciocinar mais, como fez Charles, que foi pesquisar, 10 anos de pesquisa, não é 10 dias não, é muito tempo. Então, hoje a gente está como um pragmatismo, como se fossem assim, acomodados com aquela resposta imediata. Antigamente, você sabe disso, na nossa época, a gente ia por livros mesmo, que para mim, eu entendo, passou o dia mundial do livro agora, eu acredito que foi a maior invenção, foi o livro, né? Porque você pega e você vai criando estímulos, né? Claro, você pega um livro desse, se deleita. Aí diz, não, mas hoje tem, como é que chama, Charles, no celular? PDF. Que tem os e-books, não sei o quê. Isso. Minha gente, é diferente você pegar o livro, você se deleitar por página, né? É verdade. Uma colocação que eu queria falar aqui e também aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta aqui, já que você fez. Show. Além dos textos do Antigo Testamento, quais foram as outras fontes utilizadas? Olha, que você utilizou? Eu utilizei os famigerados apócrifos, né, que não são considerados canônicos, ou seja, não foram considerados inspirados por Deus, né, mas que a gente sabe que a Bíblia, por exemplo, ela não é um livro completo, ela não caiu, como diz Padre Paulo Ricardo, do céu com zip, capa, zip e tudo, né? Sim. Ele foi montado e em determinadas épocas alguns entraram, outros saíram, de acordo com cada necessidade da época, né? Percepção da época. Então eu usei muitos apócrifos porque neles continham muitas informações que complementam, né? Que mostram detalhes que os textos que foram selecionados para a Bíblia não fazem, né? Se você pegar Gênesis, por exemplo, que é o primeiro livro da Bíblia, e a história de Adão e Eva, você vai ver que ela é muito contada, ela é contada superficialmente, entendeu? Ela não é assim, ela não é rica em detalhes, né? A gente não sabe, por exemplo, por que Caim matou Abel, qual foi o motivo, né? Muitas coisas estão ali bem soltas. Nos apócrifos não, é detalhados, né? Então, usei muitos apócrifos, usei livros cabalísticos, ou seja, da ciência esotérica, da magia esotérica judaica, né? Livros do rabinato, ou seja, do que os rabinos chegaram à conclusão de determinados estudos. Então, os principais foram esses, né? O que acontece é o seguinte: se você ficar preso somente ao que está na Bíblia, aos textos da Bíblia, você vai ter uma percepção bem pueril, bem assim, superficial sobre muitos assuntos. E quando você se dá a possibilidade de estudar outros textos relacionados, mas que não foram considerados canônicos, mas que estão lá à disposição para serem estudados, a sua mente abre e você tem novos conceitos sobre aquilo que era posto, entendeu? Não necessariamente que você vai mudar a sua ideia, mas apenas assim, você vai ter uma percepção que você não tinha antes. Entendi. Entendeu? Não é porque você vai deixar de acreditar em Deus por conta de novas revelações. Muito pelo contrário, né? Eu, por exemplo, não perdi minha fé. Muito pelo contrário, aumentou mais ainda. Eu só mudou o foco. Entendi. Né? Eu saí do Antigo Testamento e fui para Cristo. É aquela história, né, Carlão? Quem lê bem, escreve bem e fala bem. Né? Isso expressa então, bem, é verdade. É a questão do estímulo que eu falei, que verdade. hoje essa inteligência artificial bloqueia tudo isso, porque você tem tudo pronto. Claro. Né, Carlão? Você sabe muito bem disso, então é isso. É verdade. Charles, você falava ali no início da nossa conversa, entrevista, no tocante ao Padre Guimarães, de que em relação ao seu perfil, não, tudo bem, meu filho, segue assim que dá tudo certo, eu digo assim, nos expressar no popular para que o ouvinte possa entender. De lá para cá, algo que você, digamos,
escreveu, colocou no livro ou nos livros que viesse assim de bater em frente com alguma coisa para que o impedisse assim de seguir em frente em termos de, digamos, você tem a sua ideia, a sua sabedoria, você vai escrever numa boa, lá para cá, que algo que viesse a impedir assim, de bater de frente com alguma coisa saindo da linha do seu pensamento nos livros. Não, assim, por incrível que pareça, por exemplo, esse aqui foi baseado em apenas 5 livros, né? Uhum. Que são os primeiros De livros, Moisés? né? De Moisés, que é o chamado Pentateuco, né? Isso. E esse daqui do livro seguinte de Josué até Macabeus, que é o último do Antigo Testamento, ou seja, Bem, não lembro quantos livros são, mas vamos dizer que sejam uma faixa dos 40 a 50 livros aqui. nossa. E aqui apenas, aqui é mais, é uns 60 para, e aqui 5, né? Então eu achava que quando eu fosse para o segundo trabalho, que seria o complemento do Antigo Testamento, eu ia encontrar divergências. Isso. E não achei, entendeu? Muito pelo contrário, elas foram se confirmando. O que foi dito aqui foi se confirmando nos outros livros posteriores, está entendendo? Oh. Então eu não consegui perceber assim, os estudos estão me levando para entrar em confronto com determinados pensamentos, determinados dogmas da igreja, né? Tá entendendo? Por quê? Porque eles falam sobre uma cultura anterior ao Cristo, entendeu? Anterior ao Cristo, que é voltada para os judeus. Isso. Não para Jesus. O Jesus não está no Antigo Testamento. Apesar de que os cristãos, né, católicos, evangélicos, colocam, né, eles cristianizam o texto do Antigo Testamento. Mas quando você tira isso, quando você vai para a análise dos textos, você não consegue achar Cristo ali. Entendeu? A percepção que o judeu tem do Antigo Testamento é totalmente diferente da que o cristão tem. Entendendo? É essa percepção que eu estou trabalhando. Aí o cara, se tem alguma coisa errada, fala com eles, entendeu? É eles que estão dizendo isso aí, não sou eu. Aqui não é uma percepção minha, não sou eu que estou dizendo, olha, isso aqui é assim, assim, assado, é uma interpretação minha. Eu peguei as interpretações e fui interligando, né? É o resultado de uma pesquisa. É o resultado de uma pesquisa. Muito bom, tranquilo. Então, são coisas que a gente vai alinhando, né? Na conversa e também vai perguntando. Houve alguma dificuldade na carreira, no começo, assim, digamos, para um bom entendedor? Eu vou por aqui que vai dar certo, eu tenho um jogo de cintura, uma facilidade. Algo chegou assim, não vou desistir porque não dá para mim. Até pelo campo, na área profissional. Como é que foi o início aí, o Charles? Só foram várias dificuldades, né? Principalmente aquela de você terminar um trabalho e publicá-lo e depois colocar esse trabalho para ser averiguado pela população, né? Aprovar, atestar e aprovar, né? Para você pensa É assim, verdade. eu estou dedicando tanto tempo da minha vida, será que isso vai dar algum retorno, né? Nossa. Mas eu tinha também outra percepção que era o seguinte, aquela coisa de você vem ao mundo, você tem que deixar o legado, né? É verdade. Eu casei, né? Não deu certo, estou separado hoje, mas tive plantei árvore, plantei árvore. E tenho 3 filhos maravilhosos, né? E agora tenho mais 2 que eu considero como filhos, esses 2. E já estou trabalhando em outro, que Tudo é Mentira, que é uma análise da sociedade de como a mentira domina o mundo. Mas voltando a esse daqui, as dificuldades foram imensas, né? Essa questão de você trabalhar, por exemplo, uma semana todinha e não conseguir produzir um parágrafo que vale a pena, entendeu? Aí você diz, pô, o caminho tá furado aqui. Vou desistir. Vou desistir. Né? Aí, e depois que você completa tudo, que você tem um arquivo no computador imenso, né, que você vai trabalhar para reduzir, para ele não ficar um livro desse tamanho, você dizia, agora eu vou batalhar para fazer impressão, conseguir patrocínio, tudo caro, né? Aí você não consegue, o meio é muito fechado, né? Determinados grupos, determinados temas. Por exemplo, se você for falar de Lampião, você consegue muito espaço para poder publicar livro e qualquer outra forma, não outra só mídia. Espaço como público também, que consegue público. Já esse tema que é um tema mais específico, né? Já restringe pra caramba, né? Mas graças a Deus tive apoio da minha família, Ia né? perguntar agora. A minha falecida mãe faz um ano, acho que já faz 1 ano e meio que ela faleceu. Ela me apoiou muito, apesar de discordar de muita coisa. Ela dizia, meu filho, isso aí já vai contra a igreja. Aí eu ia conversar com ela, mostrava. Mãe. No final ela já mãe, Não mãe é é assim. mãe, né? É verdade. E meu pai sempre dizia, vai, faça, é o que você quer, faça. Não se preocupe com a opinião dos outros, não, certo? Você vai e faça o que você está querendo. Aí quando ele via ali, ele disse, tá muito bom, tá maravilhoso, então toca para frente, entendeu? Aí, então isso aí estimulou.
né? É verdade. Até porque, Charles, livro é cultura. Cultura. Tem gente para tudo, né? Para o seu Tem sim, campo, né? verdade. Olha, vou só fazer aqui um exemplo aqui na situação. Em 99, esse rapaz aqui, fizemos um curso de jornalismo. Eu já estava na área do rádio, ele Atuando, né? sabia, atuando já nessa época. Já estava no rádio atuando. Então na época a emissora pediu, deixa eu ver se eu estava em qual emissora. Eu estava com o Carlos Carlac. Libertadora. Eu estava na Rádio Libertadora, Libertadora. com o Carlos Carlac, isso, com o Fábio Oliveira, toda a equipe. Então, é o seguinte, naquela época eu estava fazendo porque eu sei que eu ia seguir a carreira, tá? Na área da saúde, né, como técnico em radiologia, fiz outros cursos para poder eu ir seguir também, ter minha habilitação para executar os meus exames, conforme aí, show de bola, com a permissão do nosso sindicato, nossa área de radiologia. Então, na época, o Walter estava comigo, aí eu andava assim, o Walter, ele sempre, né, conversando com a gente, eu aprendi pensando, gostava até com a Angela Berti, né, que também foi da Corrimã Rádio Libertadora, que eu conheço muito bem. Carlão Walter desenvolve muito bem nos seus comentários, seus conversas e tudo. Até brincando, daria um ótimo psicólogo. Engraçado, ele fez um curso de jornalismo, quer dizer, e saiu daquele. E aí, terminamos, né, show de bola, foi espetacular. O primeiro e o último curso ofertado pelo Estado. Aí diga hoje, o Walter hoje está como psicólogo, Charles. Eu, na minha área de saúde e na radiofonia, moçoroense. Você vê como é as coisas, né? No destino. Ele não. Então, o rádio, para mim, não é aquela força maior. Eu vou para a minha área de psicologia. E deu certo, tem o seu perfil. Não adianta você entrar num rumo, numa situação que você não... Olha, não é meu forte. Eu não tenho talento e vocação. Então, tem que procurar o rumo certo para você poder investir e acreditar. Não é verdade, Charles? Eu acredito muito nisso. Eu digo isso direto para meus filhos. Olha, não adianta só você ter um trabalho que vai lhe dar uma boa renda, um bom salário. Exato, Isso é importante, claro, é evidente, né? Que hoje tudo é caro, né? Tudo depende muito de uma condição financeira boa, né? Mas, por exemplo, tudo que eu faço praticamente na vida, eu faço de forma autodidata. Por exemplo, eu trabalho com informática, né? Eu sou funcionário público, mas eu não fiz curso de informática. Eu estudei e aprendi sozinho. Desenvolveu, né? Fui por pura paixão. Isso, né? isso. Trabalhava lá, consertava os computadores da secretaria sem ter nada. Hoje eu estou no setor da informática. Com os livros, sou a mesma coisa. Né? Eu sou autodidata, eu não sou formado na área, né? Não tenho teologia, não tenho nenhum curso da área. Eu sou autodidata, estudo e boto assim, a boa fé em cima disso, entendeu? Eu digo, o que eu estou vendendo não é uma picaretagem, né? O que eu estou apresentando não é uma farsa, é algo que é fruto de uma boa vontade minha. Entendeu? Se deu errado ou se deu certo, é o que Aí Carlão destina isso. perguntou as dificuldades, né? Isso. E eu vou agora para as curiosidades. Seu trabalho, o que você mostra assim de curioso, que você viu que... Glauco, são infinitas praticamente, entendeu? Porque com o passar da leitura dos textos vai surgindo situações que você fica assim abismado. Por exemplo, toda vez que o Deus de Israel aparece para os seus súditos, ele vem de forma física. Ele vem com barulhos, com luzes, com tremores de terra, levantando poeira, jogando pedras, né? Ele se utilizou de ferramentas, né, que ele passou para os seus fiéis. Por exemplo, o cajado de Moisés, né? Como é que se chama? O manto de Elias. Antes disso também avisou a Noé, né? Isso, preparou a arca de forma arquitetônica, né? Passou dados, né? Para poder se construir uma coisa. A Arca da Aliança, por exemplo, totalmente tecnológica, né? Então você vai vendo curiosidades a respeito disso. Muitas das passagens, por exemplo, colocam os seres divinos, tanto Deus como os anjos, como seres físicos, né? Por exemplo, Deus, né? O Deus de Israel aparece para Abraão com 3 anjos e eles comem um banquete, né? Sentam e vão comer. Os anjos que vão para Sodoma e Gomorra, né, eles dormem na praça. Quer dizer, isso é uma curiosidade. Você não vai ouvir um padre falar sobre isso. Por que os anjos dormiram na praça? Ele é chamado para a casa de Ló e eles, não
nós preferimos passar a noite na praça, você vai dormir na praça. No dia seguinte eles vão para casa de Ló, tomam um café, né? Tomam um café aí onde a população lá queria abusar deles, né? Sexualmente, e eles, como é que eles fazem? Eles cegam aquelas pessoas que estavam tentando fazer algum mal a eles. Aí a gente para pensar, como é que um ser que teoricamente deveria ser metafísico, ou seja, um anjo, ele não precisa se defender de um ataque físico. Por que eles se defenderam? Tá entendendo? São muitas curiosidades que você encontra dentro dos textos do Antigo Testamento, principalmente, né? Que desperta essa curiosidade de você buscar saber o porquê que foi colocado aquilo daquela forma, né? Por exemplo, quando o povo de Israel está fugindo do Egito, né, da escravidão do Egito, os soldados, né, lá em cima daquelas bigas, daquelas carroças, né, puxadas a cavalo, começaram a perseguir eles. Aí o Deus de Israel volta para tirar as presilhas, para soltar as rodas, para poder atrasar o exército, para poder dar tempo do povo passar. Ainda não estava, né? Não tinha chegado ainda no Mar Vermelho, mas fugir, entendeu? Então são curiosidades em cima de curiosidades, né? Nos textos judaicos fala que a Adão foi entregue umas tangas, que foi aquelas que foram cobertas, que cobriu Adão e Eva, né? E essas tangas tinham poderes de dominar os animais. Essas tangas foram passadas de geração em geração até chegar a Noé. Aí é onde se explica o porquê que os animais foram tranquilamente para dentro da arca e ficaram lá. Rapaz, incrível, né? Domado, Tá entendendo? Domado. E isso você só vai conseguir essas informações, né, se você entrar dentro da cultura judaica. Isso. Porque elas não vão estar dentro da cultura cristã, da cultura ocidental, entendeu? Charles, você falava aí em seres, você também tocando a curiosidade, também faz parte daquilo nosso abordando aqui. Agora, qual seria a sua avaliação e expressão no tocante? Adão e Eva foram os primeiros seres? Fica a interrogação não para muita gente, mas para você que entende, um pesquisador, e aí qual seria? Diante das minhas pesquisas, não. Porque quando você vai para os primeiros textos, os primeiros parágrafos, é dito lá que Deus criou homem e mulher, né? E que diz que eles deviam se espalhar pelo planeta, né? Sim. Espalhar, se procriar, né? Se reproduzir. Aí quando você vai para, logo no capítulo seguinte, você já vai tá dentro do Jardim do Éden, onde só tem um casal, que é proibido, né? Não existe lá dentro esse conceito de sexo e de reprodução. Isso só surge depois que eles são expulsos, né? Por ter cometido o pecado, a desobediência, né? Contra Deus. Quando eles saem, né? Eles saem e tem os filhos, né? Logo em seguida, Caim mata Abel, não é assim? Caim mata Abel. Quem matou Caim, né? Isso, quem matou Caim foi Lameque, segundo o próprio Então... E ele era cego, né? Depois eu vou contar até essa história. Ele era cego, aí tava com um cara lá, achando que era um animal, e atirou e matou, que era, no caso, o bisneto dele, né? Cozinheiro. Ele era bisneto dele. Ele matou o próprio bisavô. Aí mandou, atira Caim. Atira aí. Mas vamos lá. Quando Caim sai, ele vai para uma cidade já existente chamada Nod, né? Lá ele tem filhos com uma de suas irmãs, né? Que ele foge com ela e vai embora com ela. Ele tem filhos e esses filhos casam e por aí, quer dizer, para você ter a concepção de que só existiam eles, né? Teria que ter essa propagação de filhos, assim como coelhos, né? De forma absurda. Então, Caim teria que ter tido muito mais filhos do que foi anunciado, para poder esses filhos se procriarem entre si, ou até mesmo filhos com mãe, pai com filhas, para poder acontecer isso que é dito, né? Que veio de um casal apenas, entendeu? Mas, e outra questão também é que quando você vai para a diversidade do ser humano, altos, baixos, loiros, morenos, negros, preto, branco, japonês, chinês, né? Tá entendendo? Se você pegar um casal, a probabilidade cientificamente de gerar essa diversidade, ela é quase nula, né? Como é que você vai chegar, por exemplo, se forem dois loiros, já que a Eva veio de Adão, então ele tinha as mesmas características.
como é que vai gerar um negro, como é que vai gerar um chinês, e assim vai, né? Então, são análises que você faz e diante dos textos que você chega à conclusão que não, que o planeta já era povoado, né? E quando você vê textos da cultura judaica, do esoterismo, em que Adão foi colocado como um ser que veio de outro local e foi colocado ali no jardim, entendeu? E de que Eva foi fruto de um experimento tecnológico, ou seja, foi tirada uma costela e de lá foi produzido um novo ser, ou seja, é uma produção científica de um novo ser, né? Como a gente tem hoje dentro do laboratório, né? Foi criado o bebê de proveta, né? Foi criado os clones, né? A ovelha Dolly foi criada em laboratório, a partir de um fragmento biológico, né? Que foi o que aconteceu com Eva. Eva foi produzida através de um fragmento biológico, que era a costela de Adão, né? Até aquele pastor lá disse que Deus fez uma cirurgia, né? Fez uma cirurgia, botou Adão para dormir, fez uma cirurgia, depois fechou, né? E Adão, quando acordou, já tinha uma mulher pronta para ele. Tá entendendo? Isso há séculos, né? Isso há séculos. E a Eva não veio do barro como Adão, né? A Eva veio do osso, né? Tá entendendo? Então, tudo isso para o cristão é visto de uma forma, mas para o judeu já é outra, né? Eles não têm essa concepção. É tanto que para eles o Deus não é Deus. O Deus é algo que veio de Deus. Entendeu? É a emanação de Deus, né? E muitos textos ele coloca como anjo. Quer dizer, o Deus dele não é um Deus, é um anjo. Entendeu? Muitas das passagens bíblicas colocam Deus como anjo. Por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaac, quem segura a mão dele é um anjo, que é o próprio Deus, né? Quando Jacó luta com um anjo, ele luta com o próprio Deus. Tá entendendo? O próprio Deus, o próprio texto revela isso, né? Que fala, olha, ele lutou com um anjo, aí depois ele lutou contra Deus, entendeu? É revelado a essência angelical do ser divino de Israel, que não é uma essência divina, é uma essência angelical, né? E para muitos, né, por exemplo, até muitos evangélicos ainda acreditam hoje que os extraterrestres, eles são a manifestação dos anjos caídos, ou seja, um anjo caído, ele se materializa num extraterrestre. Tá entendendo? Meu amigo, é história longa. Walter. Né? É bem forte, complexo, tem complexo. Conhecimento. Aonde é que a gente pode adquirir seu material? No momento ele está na Livraria Independência e na... Como é aquela lá do shopping? Hélio Cultural? Sim, Hélio Cultural. Hélio Cultural, né? Lá na Hélio Cultural. Eu vendo pela internet. Também. Né? Pela internet. Através do meu contato de WhatsApp, né? Você entra em contato e eu envio pelos correios, né? E vendo bem. Pela internet eu vendo bem. Isso eu acho que acredito que pode divulgar, né? O WhatsApp. Sim, claro. No finalzinho da nossa entrevista vai pegar assim, todos os contatos, redes sociais e tudo. A gente vai faturar agora, Charles, mas eu vou fazer uma pergunta e você vai responder no próximo bloco, tá certo? Lendas, existem nos seus pensamentos? Você vai responder daqui a pouquinho, tá, que a gente vai faturar 10h23, viu, Jorge Witt? A gente fatura e o Carlão Rodrigues, o repórter, volta já. A melhor programação do rádio você só tem aqui. Os melhores profissionais. Um verdadeiro show de informação. Um rádio feito para o povo. A Rádio Difusora de Mossoró. Credibilidade em tudo que faz. Acesse www.difusoramossoró.com.br. Olha só, estamos conversando, a gente voltamos aqui, né? Conversando aqui com Joseph Charles, ele que é escritor e pesquisador, dando uma aula aqui pra gente, viu, Walter? Dando uma aula aqui pra gente, show de bola. Ele é bom, o homem espetacular. Ô Joseph, a gente perguntava antes da pastinha, né? Da nossa aqui, da pasta comercial. Muita gente se pergunta, pai, diga, pô, lendas e fatos reais, ou uma história real. Então, para você, lendas nos seus pensamentos, Joseph, existe? Sim, com certeza. Microfone, Jorge Witt. Jorge, microfone, show. Microfone. Show, valeu. Sim, Carlão, com certeza. A própria Bíblia, né, no Antigo Testamento, principalmente, ela tem textos que são considerados lendas, né? A Gênesis, em boa parte, é considerada... pode ser considerada algumas passagens como lendas.
Sei. Né? A Bíblia não é um livro que foi escrito de cabo a rabo por um único escritor, né? Muito pelo contrário, elas são junções de textos de vários escritores, de várias épocas, de vários lugares, e contém vários estilos de literatura. Né? Contém leis, contém livros doutrinários, contém livros históricos, né? Livros de leis, né? Contém ditos populares, como os salmos de Davi, né? Que são coisas pensadas que as pessoas falavam, né? Como aquelas frases de para-choque, né? Então, as lendas também fazem parte da cultura, né? Então, elas estão lá. Agora, até que ponto algo surreal, algo místico, algo que as pessoas ainda não entenderam, não chegaram a concluir que aquilo de fato é real, pode ser considerado uma lenda, né? Ou o contrário, até que ponto uma lenda pode também ser considerado algo que possa ter acontecido. Porque com o passar do tempo a gente vai abrindo a mente, né? Conseguindo cada vez mais conhecimento, desenvolvendo a gente, que eu falo a humanidade, né? Então você chega a determinados pontos no futuro que você olha para o passado e diz assim, pô, aquele pessoal nunca acreditaria, por exemplo, que alguém pudesse falar algo no microfone e um aparelho filmar e ser transmitido para o mundo todo ao mesmo tempo. Quer dizer, isso parece muito místico, né? Isso parece até milagroso. Então, se você contar algo desse tipo, conseguisse voltar no passado e contar algo desse tipo para alguém do passado, ele vai dizer, não, isso é impossível, não existe isso. Você pegar, por exemplo, um pendrive, colocar num aparelho e lá dentro tocar 1000 músicas, você assistir clipes, você falar em algo aqui e o seu som sair amplificado. Não é? Tudo não parece muito místico, né? Tudo parece muito assim, mas é normal para a gente hoje porque a gente está familiarizado com essa tecnologia. Então, o pessoal do passado não estava. Então, muita coisa para ele era algo absurdo, né? Muita coisa. Eu já vi muita gente falar, por exemplo, que muitos casos de loucura foram considerados loucos porque na época não existia tecnologia, né? Não existia conhecimento, né? A pessoa tinha algum transtorno, alguma filia, por exemplo, era autista, tinha TDAH, como hoje, né, já virou comum. Eu tinha aquele epilepsia, né, catatonia, o cara morreu e depois ressuscitou. Não morreu, ele apenas tinha esse problema que para a época não era entendido, entendeu? Então passou essa ideia. Então eu considero assim que muitos textos podem ser tratados como lenda. Eu coloco até alguns assim, segundo o texto lendário, né? Ou então segundo a lenda tal, porque é considerado como lenda, mas eu não descarto. Eu não sei até onde vai, né? A percepção da época, né? Que tratava algo como impossível e, portanto, mítico, né? Lenda, ou realmente era uma lenda. Então a gente não tem condições, né, de falar isso. Por exemplo, seres que apareceram para todas as culturas, né, do mundo foram relatados, né? Quer dizer, todo mundo criou sua lenda. Será que, de fato, todo mundo criou sua lenda? Ou seja, todos esses seres místicos criaram pirâmides em todos os mundos, em todos os continentes? Será que houve realmente essa lenda se difundiu de tal forma a um conhecimento que tinha lá no Egito, passar, por exemplo, para o Peru, passar para outros países da Europa, por exemplo? Quer dizer, como isso se espalhou, né? Aí isso tudo é lenda. Eu acredito que tenha textos que são puramente lendas, mas eu não consigo dizer assim, olha, isso aqui está descartado de ter sido algo real ou algo que teve essa percepção, porque na época não se tinha conhecimento suficiente para definir, né? E a gente, naquela época, não existia, na verdade. Bota, fica à vontade. Tenho aqui a pergunta, a gente falou em lenda, e essa questão que é muito voltada, que a gente percebia muito em outras épocas e agora também, da relação dos extraterrestres, né? Porque diziam que em determinadas situações o que Moisés falava nas panelas voadoras era extraterrestre. Isso aí, existe alguma relação quando a gente fala em extraterrestre com o Deus, com o Deus bíblico, com o que você escreve? Existe alguma relação? Vou aqui fazer uma distinção, porque
no meu trabalho, eu cheguei à conclusão que existe uma diferença enorme entre o Deus cristão, ou seja, o Deus de Jesus, né, de Cristo, Sim. e o Deus do Antigo Testamento, né? Porque quando você fala assim, Deus bíblico, a gente tende a acreditar que é um único, né? É o único Deus. Mas nos meus estudos, eu vejo que a cultura judaica seguiu uma divindade, um ser que eles divinizaram, né? Ou algum ente que apareceu para eles e ele foi tratado como Deus, ou ele mesmo se propôs a ser tratado como Deus, e o que Jesus veio apresentar, né? Você nunca ouviu falar, né, que alguém diz, rapaz, a Bíblia tem dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus de Jesus. Por quê? Sim. Porque o Deus do Antigo Testamento, ele é meio humano, vamos dizer assim, né? Ele sente raiva, ele esquece, ele mente, isso é inadmissível para um ser divino, né? E o Deus que Jesus apresentou não está ligado a nada disso, né? É puro amor, né? Voltado para a justiça, né? O do Antigo fala muito assim da questão de, vamos dizer assim, não é perversidade, é a questão assim de, vamos dizer assim, justo, né? Naquela questão A assim justiça era mais assim. O que é justo para o povo que eu escolhi? No caso, o povo de Israel, né? É justo que as nações em volta sejam eliminadas? Porque se não eliminar elas, eles vão eliminar Israel, tá entendendo? Então, o Deus de Israel, ele é muito, vamos dizer assim, não é ser humano, ele tem muito do humano, das falhas do humano. E já o Deus de Jesus, não. Mas voltando à questão do extraterrestre, que é um ponto bastante presente aqui, né? É uma das vertentes, né? Eu coloco como o Deus de Israel sendo um extraterrestre ou sendo um anjo caído, né? Ou sendo uma outra entidade, né? Eu não fecho, porque essa é uma polêmica muito complicada, né? De você chegar e determinar, né? Eu não cheguei a essa conclusão, não posso fechar. Mas eu vi vários pontos. Por exemplo, extraterrestre. O Deus de Israel sempre vem em algo luminoso no céu, né? Tem texto lá que diz assim que entre as nuvens se via uma cor de metal, né? Que chama de âmbar, né? A cor bronze ou então dourado. Quer dizer, o artefato onde o Deus de Israel vem, ele é visível. Ele produz som, ele produz luz, né? Tem uma passagem muito interessante no Pentateuco, quando Moisés vai para o deserto, ele leva o povo lá, né, para o deserto, fugindo do Egito, e o Deus marca um dia para que as pessoas possam ter acesso a ele, né, colocar suas questões e tudo, né, algumas pessoas escolhidas possam dizer, olha, o povo está precisando disso, está passando por aqui, né. Então ele vai pousar no monte, ele manda cercar esse monte, né, uma área determinada vai estar cercada para poder o artefato que vai vir, o divino, pousar, né? Então eles limpam a área, cercam, esse artefato pousa, queimando, jogando pedra, jogando poeira, né? Esse artefato pousa e ele diz, olha, somente em 3 dias você pode vir me consultar. Caso contrário, se você vier antes, você será morto através de setas, de tiros. Ou seja, há um sistema de proteção automática que vem do artefato onde o ser está. Tá entendendo? Então, isso aí, para os ufólogos, não há como você não associar isso a um disco voador que pousou no monte, que tem uma tecnologia, até os animais que passassem aquele cerco, eles eram atingidos, eram mortos. Entendeu? Aí você para e pensa assim, pô, por que um ser divino precisaria pousar 3 dias antes para poder atender o seu povo? As causas do seu povo. Porque ele teria um sistema de proteção automático. Né? São essas questões que, para o judeu, é diferenciado. Porque na cabeça deles, a entidade se manifesta. E ela pode se manifestar do jeito que ela quiser. É verdade. Ela pode vir como um extraterrestre. Tá entendendo? Porque o físico é o que você está vendo. Ele se manifesta daquele jeito. Ele quer se manifestar daquele jeito. Você não vai questionar. A entidade quer fazer isso. Né? Já para o cristão, não. É inadmissível, por exemplo, que Deus se manifeste para alguém de uma forma de um extraterrestre, a forma de um ser grotesco. Estranho, esquisito. Vindo num artefato tecnológico, tá entendendo? A escada de Josué, né, que ele está sonhando,
e ele sobe uma escada e vai para um artefato onde está lá o trono do ser divino, e ele fica aterrorizado com aquilo ali. Quer dizer, você tem que ter a capacidade de não ficar preso aos dogmas, à sua crença, e dizer, esse texto aqui tá esquisito. Quando você vai perguntar isso para um padre, para um pastor, né, para alguém da fé, ele praticamente chama você de herege, né? Praticamente quer que você vá-se embora. Por quê? Porque aquilo ali mexe muito com os conceitos, princípios que ele tem. Psicológicos também. Afeta, com certeza. Rapaz, é muita história, muita coisa. Aí é o dia todo, viu? Isso tem uma bagagem imensa aí, show de bola. A gente tá só pincelando, né? Porque é muito pouquinho, conteúdo. Um pouquinho aqui para acolá. Já estamos aqui na reta final do programa aqui. Tem alguma pergunta aí, Gotti? Fique à vontade. Essa questão dessa relação, né? Primeiro, uma pincelada bem rápida da questão de Lucifé e o Jardim do Éden, né? E essa relação também da questão do Deus. Quem era Javé? Elias? Jesus Cristo? Quem tá certo. Bom, a primeira que você falou é Javé e o Jardim do Éden, não é isso? Isso. Segundo as minhas conclusões, né, diante dos textos judaicos, o ser Javé, né, que foi considerado Deus para os judeus, né, que formaram depois o judaísmo, né, o ser em questão é chamado de Samael, né, e Samael, ele é um anjo caído, né, ele é tratado para muitos até como um demônio. O que aconteceu? Complicado, né? O que aconteceu? Segundo as lendas, né? Você está falando sobre as lendas, né? Então isso aí faz parte da cultura judaica. Essa história da rebelião do céu, né? Em que Lúcifer deposto, jogado para a terra, né? Junto com ele veio o anjo Samael, e esse anjo Samael, ele teve a incumbência de desviar a humanidade, né? Então você tem, por exemplo, Adão como exemplo de homem reto em questão de fé, né? Padrão. E os seres angelicais que depois foram tratados como demônio, né? Porque essa questão de ser tratado como demônio, né? É só a questão porque se tornou inimigo de Deus, né? A partir do ponto que eles conseguiram ter a percepção plena do que é bom e do que é mal, e também se encantaram com o mal, né? A diferença desses anjos para os outros é que eles tinham essa consciência, mas o mal era tratado como algo negativo. E Lúcifer e sua ordem acharam que isso não era por aí, muito pelo contrário, que o mal também fazia parte, né, da essência do ser, né? Então eles elaboraram um projeto, né, de destruição da humanidade, e esse projeto passou pelo Éden. Ou seja, a própria Eva fez parte desse projeto. É como a gente falou há pouco tempo, que Eva não veio do barro, Eva veio de uma ação tecnológica, biológica, onde foi pega uma parte do ser, né, que foi Adão, e foi construído um novo ser, com esse objetivo exatamente de levá-lo à perdição. Tudo dentro de um projeto de destruição da humanidade. Porque a gente está falando aí em termos espirituais, né? Então, o que foi que o projeto Éden causou para o homem? Ele teve duas consequências seríssimas para o ser homem como espírito. Um foi perder a capacidade da vida eterna, a partir do pecado, né? A partir da sensação da desobediência, né? Passou a conhecer a morte. E o outro foi a adoração a um ser que não era divino, que não era Deus, que é o Javé, né? E seus ajudantes, né? Que eles se manifestavam. Por exemplo, o anjo da morte estava sempre ao lado de Deus. Lá na passagem lá do Egito, lá das pragas do Egito, ele diz, vai lá e vai matar as crianças. Quer dizer, em Ló, ele permite que o demônio, Lúcifer, o Satanás, né? É muito assim, os termos, né? Possa praticamente destruir a vida de Ló, só não poderia matá-lo. Claro. Mas o Jó
Desculpa, Jó. Jó. E em várias outras passagens você vê a entidade que é considerada como divina ao lado de outras que são consideradas demônios, entendeu? Ele pergunta, por onde é que você andava? Andando pelos 4 cantos, onde você viu o meu servo Jó, tá entendendo? Aí o cara, ele só está com você porque ele tem tudo. Então tire tudo. Quer dizer, sabe, ele está ao lado, eles não são concorrentes, eles são amigos, né? Eles são comparsas, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então, esse projeto do Éden, eu consigo, assim, colocar bem mais detalhado, no livro está bem mais detalhado, né? A respeito disso, com outras referências da cultura judaica que comprovam isso, entendeu? O anjo Samael, ele se envolve com a primeira mulher que foi criada, que foi Lilith. E Lilith se transforma num demônio também. E aí o que é que eles vão fazer? Eles vão se envolver tanto com Eva como com Adão, né? Tanto com Eva como Adão, para produzir 2 novos seres. Quem são esses seres? Caim e Abel. Caim vai ter a essência maligna de Lúcifer dentro dele. Na cultura judaica, essa essência só é retirada no Monte Sinai, quando a entidade apresenta para eles os 10 mandamentos. Até então, todos aqueles seres têm a essência do maligno dentro deles. Por isso que os judeus se consideram como livres. Jesus Cristo, quando Jesus tira o demônio, a legião. Jesus fala direto isso. Ele chama a sinagoga de Satanás, ele chama os fariseus e os do judaísmo, né, os homens da lei do judaísmo, da fé do judaísmo, de serpentes. Filhos do diabo. Ele fala várias situações. Qual foi a outra questão que você perguntou? A questão de quem era Javé. Sim, quem de fato é Javé, né? Deus, Pronto. Elias, Exatamente. Jesus. Essa conclusão... Não, eu consigo distinguir totalmente desses personagens que você falou, né? No meu entendimento, Jesus realmente foi um ser, um ser enviado pelo divino. Por quê? Porque o conhecimento, as informações que ele passou nunca foram passadas por nenhuma outra pessoa do planeta. Você pode ler todas as culturas, nenhuma fala sobre a vida após morte, perdoar os inimigos, dar outra face, nenhuma. Todas são individualistas e todas as entidades que eles adoram vai dar de alguma forma a ele uma compensação. Né? Para Jesus, a compensação é pós-morte. Você vai fazer aqui você não vai ter nada. Nada. Né? Você vai ter depois. Claro. O espiritual, tá, entendeu? Você faça por aqui, você pode realmente ter alguma manifestação divina em seu favor, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você se prepare para uma vida pós-morte, né? Espiritualmente falando, não é isso? É verdade. Tudo é para o espírito. Meu reino não é deste mundo, né? E assim vai, cara, entendeu? Então, o Javé seria as possibilidades diante desse coisa. Um extraterrestre que se manifesta de uma forma, vamos dizer assim, velada, porque não aparece. Uma entidade angelical, caída, não um anjo do bem, mas um anjo do mal, caída, que veio com o objetivo exatamente de que a humanidade o tratasse como divino, né? Sim. O tratasse como divino. Deixa eu ver uma outra possibilidade. Extraterrestre já falei, né? Extraterrestre e uma entidade. As minhas duas principais. Ou ele é um anjo caído, que é algo que os judeus do judaísmo têm em mente, porque Deus seria algo que veio de Deus, né? Entendeu? A emanação, né? O Ensof, que eles chamam. Quer dizer, não é Deus, é uma energia que Deus criou, que serve a eles. É tanto que eles dizem assim, o meu Deus vai transformar Israel na maior potência do mundo. Você sabe quem é que vai reinar no trono de Israel quando o templo for reconstruído, segundo as profecias bíblicas? O anticristo. Pronto. Que é o Deus dele. Entendeu? É o que vai reinar e é o que vai ser, que vai proporcionar o Armagedon. É verdade. Tá entendendo? Então é por aí. Beleza, João. Olha, deu uma aula, show de bola, final da nossa entrevista. Eu amei, muito grato por sua vinda. Charles, aos estúdios aqui, viu? A gente se vê e se fala no próximo encontro. E seu contato, redes sociais, para a gente poder fechar aqui a entrevista para as vendas do seu trabalho. Meu telefone é 849-8703-5445. Né? E eu tenho um canal no YouTube, né? Que é Joseph Charles, escritor. Pode colocar Joseph Charles lá que vai aparecer, né? E
As redes sociais, né? @ Joseph Charles, do Instagram, né? Mas o meu canal principal é no YouTube, que lá eu tenho um canal com vídeos, né? Onde eu posto Show. os pontos do livro e onde eu vendo normalmente os exemplares do livro, né? Eu vendo para todo Valeu. o Brasil, já Que vendi bom. até para fora, já vendi para Portugal e Show. para países que falam português na África, né? Muito bem. Então O número de interessante. contato para quem quiser adquirir o seu É material. o mesmo do WhatsApp, 849-8703-5445. Valeu, Repita, Charles. né? Repita aí. Isso. pela- Pode repetir, pode repetir. 849-8703-5445. Que bom. Bom final de semana pra você, sucesso em sua Agradeço trajetória. muito, Alan, viu? E você merece. Ó, esse cara aqui, ó, um intermédio, viu? Ele é o canal. É verdade. Walter, brigadão. Bom final de semana, que você vê se fala.